Os alunos investigaram muitos assassinatos e escolhemos um deles para representar o dia de hoje. Então, hoje, na culminância da nossa eletiva de Ciência Forense dos 8º e 9º anos da Ovidio de Souza Dias, apresentaremos uma releitura do caso de Leonarda Cianciulli, a fabricante de sabão de Coreia. Nascida em Montella, 18 de abril de 1894, morta em Pozzuoli, 15 de outubro de 1970. Foi uma assassina em série italiana, mais conhecida como a fabricante de sabão de Coreia. Ela assassinou 3 mulheres na cidade de Corégio, Reggio Emília, entre 1939 e 1940. Ela transformou seus corpos em sabonetes e bolos e distribuiu à vizinhança para que eles o consumissem. Esta apresentação segue o currículo paulista com foco nas habilidades de português e ciência. Então vamos começar o nosso julgamento. Gostaria de chamar a promotoria. As alunas do 8º ano A, doutora Raniele Modonese e sua assistente, doutora Isa Mariani. Gostaria de chamar os advogados de defesa, a doutora Cauane Vitória, do 8º ano B, e o doutor João Vitor, do 8º ano A. Gostaria de chamar a nossa especialista em psiquiatria, nossa aluna doutora Maria Gabriela, do 9º ano A. Gostaria também de chamar os peritos, especialista criminal fotográfico Henrique Salgado, do 8º ano A. Nossos especialistas criminais laboratoriais, Soraya Ribeiro, Thaís Vitória e Naila Rocha, do 8º ano A. Nossos investigadores, Leonardo Conde, do 8º ano A, e Yasmin Vitória, do 8º ano B. Como nossas testemunhas, temos a empregada da acusada, a aluna Alice, do 9º ano A irmã da terceira vítima, Maria, do 8º ano A, o filho da acusada, Elismar, do 8º ano A. Em especial, gostaria de chamar e compor o nosso júri para decidir se o nosso acusado é, sim, acusado mesmo ou não, se ele é inocente de tudo que aconteceu. O nosso júri especial, composto pelas alunas do 8º ano B, Tamara, Kelly e Gabriele. Nossa aluna do 2º ano A, Vini. Nosso aluno do 3º ano A, como convidado, Bruno Eduardo Brevidelli. E nossos professores, para terminar de compor o júri, Lucas e Glinster. Agora, por favor, todos de pé para receber a nossa excelentíssima juíza de direito, nossa aluna do 8º ano A, juíza Lívia Prado. Como representação especial, nós temos a nossa aluna do 2º ano A fazendo uma participação especial. Nossa aluna Amabile, que será escoltada pelos nossos policiais como a nossa acusada, a senhorita Leonarda Cianciulli. Vamos começar o julgamento. Vamos começar o julgamento de Leonarda Cianciulli. Podem estar os policiais e o acusado. Iniciaremos a apresentação com a promotoria. Boa tarde, juízes de direito, boa tarde aos advogados de defesa, boa tarde ao público e principalmente ao júri. Bom, segundo as investigações do inquérito policial e do Ministério Público, Leonarda havia se casado com Rafael conscientemente para sair da casa de sua mãe. Aos seus 18 anos, Leonarda havia cometido seu primeiro crime, que foi roubo, que está previsto no artigo
Código Penal. Seu segundo crime foi ameaça e roubo à mão armada, foi cometido em Montella, que está previsto no artigo 157 do Código Penal. Seu terceiro crime foi estelionato, que teve uma pena de 10 meses e 15 dias, que está previsto no artigo 171 do Código Penal. Seu marido, Rafael, também já havia cometido alguns crimes, como estelionato. Ele também tinha muitos problemas com o alcoolismo, onde gastava todo o dinheiro da família, os deixando sem sustento. Por esses motivos, Leonarda decidiu abrir uma loja de produtos artesanais. É importante ressaltar que Leonarda era viciada em ciganas cartomantes e seguia à risca as recomendações. Em uma de suas consultas, a cartomante disse para Leonarda que todos seus filhos morreriam e ela também praticava charlatanismo. Juntando a falta de dinheiro e o fato de seu primeiro filho ter sido convocado para a guerra, Leonarda consultou mais uma vez a cartomante com medo que a maldição de sua mãe se cumprisse. A cartomante indicou que ela entregasse uma segunda alma ao Senhor das Trevas para salvar a vida de seu filho. E desde então ela começou a planejar o seu primeiro crime. Ela escolheu a dedo a sua vítima, calculadamente e friamente. Foi escolhida uma senhora de 73 anos, solteira, com muita riqueza e também sem família por perto, com um sonho enorme de se casar, ter um marido perfeito. Leonarda prometeu um marido perfeito para Francesca, aonde a troco de dinheiro. Desde então, ela convidou Francesca para tomar um vinho, acedou, a matou e logo em seguida desmembrou seu corpo com um machado em 9 partes. Seu corpo foi diluído com 7 quilos de soda cáustica. O seu sangue foi drenado, assado e moído, aonde ela acrescentou nas suas receitas de bolo. Os bolos feitos por Leonarda foi servido e presenteado aos vizinhos e amigos e também servido à família. Como os crimes, trouxe muito dinheiro para ela, e também muitos benefícios, como bolos, velas, sabão, ela logo começou a planejar o seu segundo crime, cujo modo operante era o mesmo, previsto no artigo 121, parágrafo 2, inciso 1, 3, 4 e 5, homicídio qualificado por motivo torpe, tortura, desmembramento e ocultação de cadáver. Leonarda era tão fria e calculista que logo em seguida já cometeu mais 2 homicídios. Só que um dos descuidos de Leonarda foi que ela planejou os 2 homicídios em curto espaço de tempo, aonde causou muito estranhamento no vilarejo, por ser uma cidade pequena. Então, eles começaram a notar que todas as mulheres que desapareciam eram vistas a última vez na loja de Leonarda. Outro descuido foi ela ter forjado o testamento da terceira vítima, constatando sua única herdeira, o que causou estranhamento na irmã da terceira vítima, que logo contratou um dos moradores para investigar a Leonarda, ficar mais por dentro. Após toda a investigação, chegou na empregada de Leonarda, que falou que, além de Leonarda ser uma pessoa muito limpa, a casa começou a aparentar um cheiro público, aonde ela já causou um estranhamento. Outra coisa que ela notou foi que ao dia ela chegar, ela encontrou uma panela no fogo fervendo, com uma quantidade enorme de gordura marrom avermelhada. Como vocês podem ver, Leonarda agia calculadamente e friamente com os seus atos. Por isso, eu acho
que ela realmente deveria ser condenada com uma pena. Só isso, excelentíssimo juiz. Agora o advogado de defesa. Boa tarde, excelentíssimo juiz. Boa tarde a todos da promotoria. Boa tarde ao público. E principalmente boa tarde ao juiz. Estou aqui hoje para poder defender a minha cliente, Leonardo. Desde pequena, Leonardo sempre sofreu muito. Junto com o filho, ainda dentro da barriga de sua mãe, ela tentou se abortar inúmeras vezes. Quando Leonardo ficou um pouco maior, sua mãe a maltratava, xingava, fazia ela fazer um serviço de casa, deixava ela sem comer. A vida de Leonardo era horrível. E quando sua mãe teve que se casar com outro rapaz e teve filhos, esses filhos eram exaltados. Diferente de Leonardo, que tinha o básico, que era alimentação e moradia. Aos 15 anos, sua mãe, para poder se livrar de Leonardo, tentou forjar o casamento com seu próprio filho. E, obviamente, Leonardo se negou a se casar com ele. Sua mãe lhe jogou numa praia. Leonardo conseguiu resistir até os 23 anos na casa da família. E foi, após os 23 anos, ela foi morar com um atendente de cartão, que bebia muito e gastava todo o dinheiro da família. E eles ficavam sem dinheiro. Só tinha o alimento e a moradia, porque o resto do dinheiro ele gastava tudo. 3 anos após o casamento, ele foi preso por fraude. E um tempo depois, a casa de Leonardo foi destruída por causa de um terremoto. Leonardo ficou sem teto, sem dinheiro, com 4 filhos para criar. Ela estava perdida no mundo. Então ela resolveu criar uma máquina de sabão para ela poder tomar renda. Essa renda até que ela era boa, mas ainda não era suficiente para poder botar tudo em casa e pagar o aluguel. E para poder pagar o aluguel. Nesse meio tempo, seu filho foi convocado para a guerra. E ela, com muito medo da profecia de sua mãe, que a parte que sua mãe realizasse, que constituía e ela perder todos os filhos que ela tivesse, ela foi atrás de uma cartomante. E a cartomante disse que se ela matasse uma pessoa, a alma do filho dela seria trocada no lugar dessa pessoa. Ou seja, o filho dela não morreria na guerra. Como Leonardo já estava numa situação depressiva, ela precisava de dinheiro. Então ela escolheu uma vítima que tivesse uma quantidade de dinheiro que ajudaria na sua casa. Você dá por mesmo que uma pessoa normal conseguiria pensar tudo isso friamente? Uma pessoa que fosse consciente, ela conseguiria pensar nisso, fazer tudo isso que ela fez, sem ter nenhum remorso? Na minha opinião, Leonardo não deve ser condenada para uma prisão normal. Por isso, uma pessoa normal, em nenhuma condição conseguiria fazer isso. Leonardo tem vários tipos de estudo. Na minha opinião, ela deve pagar a pena dela dentro de um hospital psiquiátrico. Eu encerrei. Gostaria de chamar a doutora especialista em psiquiatra que acompanhou o caso. Qual o seu nome? Meu nome é Maria Gabriela. Sou doutora psiquiatra e estou acompanhando o caso. Como profissional, de acordo com as análises complexas em relação ao caso de Leonardo, a qual está sendo julgada nesse momento, Leonardo encarregou vários traumas relacionados a tudo que ela passou durante a vida. E, a partir disso, os diagnósticos dela são: primeiro diagnóstico, histeria, uma doença nervosa que se origina no útero, caracteriza por convulsões e outros danos físicos. Segundo diagnóstico, a depressão, um estado de profunda dor na alma que se estende durante toda a vida e apresenta uma visão diferente de si. Terceiro diagnóstico, delírio. Ela enxerga uma realidade paralela da qual ela está vivendo, totalmente distante. Quarto distúrbio, personalidade antissocial, caracterizado pela completa falta de empatia em relação às outras pessoas e frieza onde os fins se justificam os fins. Assim encerro meu depoimento.
Obrigada, doutora, pode se retirar. Gostaria de chamar a primeira testemunha, o filho da acusada. Juro dizer toda a verdade, nada mais que a verdade, somente a verdade. Qual o seu nome? José, Pode dar seu depoimento. eu sou o filho mais velho de Leonardo e eu não participei do caso dos assassinatos. A única parte que eu participei foi na escritura das cartas. Pode se retirar. A testemunha está liberada. Gostaria de chamar a segunda testemunha, a empregada de Leonardo. Qual é o seu nome? Meu nome é Alice, trabalho hoje como faxineira da Dona Leonardo. Pode dar seu depoimento. A Dona Leonardo era muito rica. A Dona Leonardo era muito rica. Mas ultimamente, eu me senti ter um pouco na casa, desde muito estranho. Além de eu ter chegado e comprado panelas com alguma coisa também, algum pintor, e tornar uma legal. A testemunha está liberada. Gostaria de chamar a terceira testemunha, a irmã da terceira vítima. Juro por Deus, dizer toda a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade. Qual é o seu nome? Maria Gabriela, eu sou irmã da Virgínia. Pode dar seu depoimento. Minha irmã desapareceu e a última vez que ela foi vista foi na loja da Leonardo. Antes dela desaparecer, ela mudou o testamento colocando como única herdeira a Leonardo. Achei estranho, então eu contratei uma pessoa do bairro dela para seguir todos os passos da Leonardo. A testemunha está liberada. Gostaria de chamar os peritos que investigaram o caso. Primeira perita. Qual é o seu nome? Naila Souza. Boa tarde. Eu me chamo Naila, sou especialista laboratorial forense. Pode dar sua análise. Analisamos os corpos e chegamos à constatação que ela desmembrava-os em 9 partes. Foram também encontrados crânios na costa de sua casa. Encontramos vestígios de sangue misturado com farinha de trigo em algumas bacias. Analisamos e descobrimos que o sangue coagulado também era das vítimas. Encontramos também vestígios de chocolate em pó e açúcar nas análises. Os restos mortais que ela não conseguia aproveitar, ela jogava na fossa de tratamento de esgoto de sua casa. O perito está liberado. Gostaria de chamar o segundo perito. Qual é o seu nome? Meu nome é Henrique, eu sou perito fotográfico e irei mostrar descobrimos sobre Cristiano. Pode dar sua análise. Poderia me levantar?
que foi possivelmente utilizado para matar as vítimas, uma faca, uma serra e um martelo, que foi provavelmente utilizado para desmembrar e esquartejar os corpos. Também foram encontradas panelas com vestígios de fabricação de sabão caseiro, e o local do crime estava bastante limpo, mas foi encontrado vestígios de assassinato. E por fim, foi encontrado 3 crânios dentro da fossa da casa da acusada. Nada mais. Cara. O perito está liberado. Gostaria de chamar o terceiro perito. Qual é o seu nome? Meu nome é Soraya, eu sou perita laboratorial e especialista em análise sanguínea. Pode dar seu depoimento. Após analisarmos a cena do crime, identificamos o sangue das 2 últimas vítimas no local, Francesca e Virgínia. Nas análises das amostras também encontramos chocolate em pó, açúcar e farinha de trigo. E a alucinógenos no sangue. Esse foi meu análise. O perito está liberado. Gostaria de chamar o quarto perito. Qual é o seu nome? Meu nome é Thaís Souza, sou perita criminal. Lembrei Leonardo até o microfério, na qual eu teria de imaginar que a morte. Levando em consideração que uma pessoa experiente levaria cerca de 24 minutos. Levaria cerca de 24 minutos para fazer os lembramentos do corpo. Constatando que a acusada tem perfeitas condições de realizar o procedimento em metade do tempo do que a pessoa com experiência faria. Ordem do tribunal. O perito está liberado. Que se apresentem os policiais que conduziram o caso. A primeira policial se apresente. Qual o seu nome? Me chamo Yasmin Nascimento, sou policial de investigação. Pode dar sua análise. Pelo que investigamos, a Leonardo não teria condições de fazer aquele trabalho sozinha. E com as 3 vítimas, ela fez o mesmo processo. Primeiro, ela falou para elas que ia realizar o desejo dela, no sonho. E assim, depois, antes das vítimas ir para o local recomendado por Leonardo, foi lá para se despedir. Foi assim que Leonardo acedou e depois disso matou elas e espartilhou elas em 9 partes. A ferramenta utilizada por Leonardo foi o machado, segundo as nossas investigações. A policial está liberada. Para a conclusão final da investigação, quero chamar o último policial. Qual o seu nome? Meu nome é Leonardo Santos e eu sou o segundo policial investigador desse caso. Pode dar sua análise. De acordo com as investigações, podemos constatar que a senhora Leonarda estava bem sã de si quando executou os assassinatos. Também, durante nossas investigações, encontramos em sua residência um diário onde ela relatava tudo sobre os homicídios que causou. Isso foi a minha parte. O policial está liberado. Convido a promotoria para as alegações finais. Boa tarde. Bom, senhores do júri, como podemos ver, Leonardo era uma pessoa extremamente fria e calculista, ao ponto de chegar e servir aos policiais e armando a terceira vítima bolos, biscoitos e chá, e também oferecendo algumas velas e sabão, sabendo que era fruto de seus homicídios.
Os homicídios foi por livre e espontânea consciência de Leonarda, o que alega ela ser uma pessoa normal. Ela sabia muito bem o que estava fazendo. O fato de Leonarda ter tido uma infância muito conturbada não interfere em nada. Ela é sim uma pessoa normal. Ela só estava sendo muito gananciosa e uma mãe super protetora, querendo proteger os seus filhos. Por isso, peço que vocês do júri, com todas essas evidências, condenem Leonarda por cárcere privado numa pena de 35 anos, pelo bem e paz da sociedade. Já terminei. Pode ser tratado. Convido o advogado de defesa para as alegações do caso. Boa tarde a todos. Agora gostaria de ressaltar ao júri, diante de todos os abusos e vivências de Leonarda, e considerando seu diagnóstico de transtorno de personalidade, Leonarda não é nada mais que uma pessoa doente e inconsciente e não deve ser condenada ao cárcere privado. A intenção não é que a Né permaneça livre, e sim é uma clínica psiquiátrica preparada para lidar com a situação, pois podemos ver claramente que seu comportamento é de uma pessoa psicologicamente necessitada de um tratamento. Olha bem para ela. Vocês acham que ela é uma pessoa normal e que tem total consciência do que fez e que uma pessoa que passou por tudo isso é normal? Quero que o júri reflita sobre isso. Pode sentar. Agora o júri irá deliberar sobre o crime. E aí, pessoal, enquanto o júri decide, eu gostaria de saber de vocês o que vocês acham. Se ela é louca mesmo, ou fez tudo isso na loucura, ou se ela realmente estava em sã consciência quando ela cometeu todos esses atos. E aí, quem acha que ela está louca, levanta a mão. Quem acha que ela está em sã consciência, levanta a mão. Rapaz, está bem dividido esse negócio. Acho que é melhor a gente esperar o juiz decidir. Já votaram? Oi? Eu vou levar você para cozinhar lá com fogo baixo. O júri está terminando de votar, pessoal, só mais um instante. Por favor, todos de pé. Vamos receber a excelentíssima juiz de direito. Ela vai dar o veredito final.
a deliberação, o júri chegou à seguinte conclusão. A réia Leonarda Gianchuli foi condenada de 4 a 3 à prisão normal. Segundo o resultado, em benefício da sociedade e da paz social, a réia Leonarda Gianchuli, culpada por homicídio qualificado por motivo torpe, com tortura e desmembramento de cadáver e ocultação de cadáver, a uma pena de 35 anos em regime fechado.